Bom, é importante que antes de você começar a pintar, você veja na referência onde são as partes mais claras. E assim você vem aplicando suavemente a sua cor para você ir preenchendo. Não aplica 100% já de uma vez, porque se você cometer um erro, tem como corrigir. Como esse é um desenho simples, vai te ajudar na realização de pintura e também na realização de contornos dos seus desenhos. Você vai ter uma facilidade muito maior para realizar o controle do seu aerógrafo. E você vai conseguir já ver os resultados rapidamente. Então é importante que você coloque em prática, pegue os seus desenhos, coloque em prática, e assim você vai ver os resultados aí rapidamente. Fazer aerografia não tem muito segredo, você só tem que colocar em prática as técnicas que são ensinadas. E aqui, ó, é muito simples de você fazer, ó. Se eu realizasse o contorno primeiro, eu ia ter um problema na hora de realizar minha pintura. Então é importante que você realize o contorno por último e procure deixar a sua pintura o mais certinho possível. Assim você evita menos retoques e consegue ter uma pintura mais uniforme. Quando você tiver um desenho muito pequeno para fazer, vai realizando o preenchimento com calma, de pedacinhos e pedacinhos, para você conseguir ter a menor quantidade de overspray em volta do seu desenho. Isso vai facilitar na finalização, porque o preto ele pode corrigir isso, e se necessitar você pode aplicar branco também, ou a cor do fundo que você for realizar. No caso eu posso utilizar um stencil para pôr em cima do meu desenho e proteger ele. E assim você também consegue fazer o fundo novamente, e de preferência faça o fundo por último, dependendo da superfície que você for pintar. Assim você vai conseguir ter a limpeza do seu trabalho, começando de dentro para fora. E assim fica mais fácil de você também ter resultados cada vez melhores. Bom, observando minha referência e com o auxílio desse stencil aqui de curvas, eu vou fazer a sombra do meu desenho. São partes mais escuras, onde precisam ser realizadas com um tom mais um sobretom, que é um tom mais escuro. Não necessariamente você vai usar preto. E aqui, ó, estou usando um tom de laranja com uma gotinha de preto, que fica marrom. E com isso eu já tenho aqui a demarcação certinha da sombra que eu preciso fazer. E assim você vai replicando no seu trabalho inteiro essa sombra. E isso é muito fácil de fazer depois que você entende que não necessariamente você precisa usar preto. Então, ó, justamente você vai usar esse stencil para você ter esse corte certinho no seu trabalho, ó. Não ter esfumaçado. Vamos supor que você não tem aí um aerógrafo muito preciso, como eu não tenho. E assim, ó, você consegue fazer qualquer desenho com esse processo.
Não é difícil, mas você tem que ter uma paciência para fazer. Paciência é muito importante, você só consegue paciência realizando os seus desenhos. Então, execute para você conseguir também aprender as técnicas aí. Tá aí, ó. Fiz a parte da sombra do desenho. Só vou aplicar aqui onde falta uns detalhes. E já tenho aí o meu trabalho praticamente demarcado na superfície. Você já consegue ter uma noção de como vai ficar esse desenho. E agora vamos realizar aqui a parte do rosto do meu personagem. Você pode ver que o desenho é muito simples, mas tem detalhes que se tornam um pouco difíceis e é muito difícil se você estiver começando. Por isso que eu indico bastante desenhos desse tipo aqui para você começar na aerografia, porque ele tem poucos detalhes que vai exigir um pouco de atenção e controle, e também tem outros detalhes que são mais fáceis para você conseguir gerenciar a sua coordenação. Então você vai trabalhar em dois ângulos, o de pintura e o de precisão. O de precisão são esses detalhezinhos onde você tem que realizar a pintura com calma e atenção e não esfumaçar tanto na onde não é esse tom que você está aplicando atualmente. Assim você vai conseguir você vai conseguir desenvolver o seu controle, sua habilidade para fazer desenhos mais complexos. Desenhos mais complexos exigem muito mais atenção do que você pode imaginar. Então, com esse tipo de desenho, você vai conseguir trabalhar sua atenção, sua paciência, você vai conseguir ter uma visão geral do seu desenho para posteriormente você conseguir ter o resultado do seu trabalho. E ao longo do tempo você vai conseguir evoluir aí mais facilmente. Lembrando que quanto mais distante o bico do seu aerógrafo estiver da superfície, mais overspray ele vai causar. Overspray nada mais é do que um esfumaçado que fica em volta da onde você está pintando. Esse esfumaçado é conhecido como overspray. Então, tome cuidado na hora de você realizar sua pintura, porque esse overspray ele pode, vamos dizer, influenciar significativamente no resultado do seu trabalho. Então, principalmente quando você tem um tom muito escuro em volta e você quer só fazer um detalhezinho. Então você tem que ir muito mais próximo da sua superfície para fazer esses detalhezinhos. Com a tinta preta no meu aerógrafo, agora eu vou realizar aqui
a aplicação dos contornos. Para isso, você vai ter que ter muita paciência e sua tinta vai ter que estar mais diluída do que o normal, porque senão você não vai conseguir fazer traços mais finos e conseguir controlar esses traços finos a ponto de fazer seu contorno com facilidade. Esse seria um ponto legal para você fazer o contorno dos seus desenhos. Para isso você tem que ir diluindo aos poucos e ir testando na superfície. Quando você vê que você está conseguindo um traço mais fininho, aí você já tem um ponto legal de diluição. Se esse traço ficar em alguns lugares muito transparentes, você vai ter que aumentar a quantidade de tinta que você tem no seu aerógrafo, não de diluente. Assim você vai criando um equilíbrio no tom da sua tinta e na cobertura. Então, para você fazer esse contorno, você vai fazendo por pedacinhos, ó, igual eu estou fazendo. Você não precisa fazer o contorno direto, porque senão não vai dar certo, não vai ficar um contorno legal e você vai estragar seu trabalho. Lembrando que se você não acertar o ponto da tinta, vai ficar muito difícil de você fazer esse contorno. Então, você tem que primeiro acertar o ponto da tinta, para depois você fazer o contorno. Essa é a parte mais difícil do desenho inteiro. Você viu que realizar a pintura não é tão difícil. Mas, se você errar aqui agora, você vai ter que retocar o seu trabalho. E isso é muito fácil de acontecer. Então é importante que você faça com calma e procure seguir aí as orientações que eu te passei anteriormente para você conseguir controlar o seu traço mais facilmente. Você pode ver que é um trabalho um pouquinho mais lento, esse é um processo um pouco mais lento, mas é importante que você faça ele com mais calma possível para você ter o seu trabalho concluído com qualidade. Não é difícil fazer desenhos no freehand ou mão livre, como também é conhecido. O que é difícil é você controlar a espessura do seu traço. E isso você vai só conseguir realizando vários desenhos incansavelmente. Você realizando esse processo de contornar os seus desenhos, você pode acelerar esse processo da seguinte forma: você não necessariamente para aprender a fazer desenhos no freehand, você não precisa fazer um desenho completo, igual eu fiz aqui.
você pode fazer o quê? Você imprime vários desenhos numa opacidade bem fraquinha, aonde você vê os contornos. E aí você pega seu aerógrafo e vem contornando ele. Assim você vai aprender a controlar o teu aerógrafo sem ter que precisar fazer o seu desenho por completo, igual eu fiz aqui te mostrando o processo. Aí você vai treinando sempre no freehand para depois você fazer os seus desenhos por completo. Então dessa forma você consegue ter aí um controle do seu aerógrafo com mais facilidade. Bom, agora para mim corrigir os overspray aqui que aconteceu em volta, eu vou simplesmente remover essas fitas de segurança aqui que está por cima do meu trabalho. Eu simplesmente cortei o meu desenho em volta e protegi o meu desenho que eu acabei de pintar. E fiz uns cortes aqui no meio para eu conseguir prender sem cobrir o meu trabalho. E aí eu vou vir com a minha tinta branca e também, se precisar, você pode utilizar o seu stencil. Eu vou utilizar o meu stencil para caso eu queira segurar o meu stencil embaixo, conseguir aplicar a tinta com calma. Só dessa maneira eu já vou conseguir apagar o overspray e definir o meu trabalho aí bem melhor. Ó. Se você quiser fazer no freehand também pode, não tem problema, mas é importante que você faça com muita calma para não ter nenhum margem de erro, porque senão você vai apagar o contorno do seu trabalho e pode não ficar uma marcação muito legal se você apagar muito. Então, ó, tem aqui um durex que eu não tirei, já vou remover ele. Esses durex são bons para você fazer a proteção do seu trabalho e assim conseguir ter uma qualidade melhor aí no seu projeto. Na linha automotiva fica bem mais fácil de fazer esse processo, porque lá você não tem problema de aplicar muita tinta. Aqui você vai ter que, no papel, você vai ter que aplicar muita tinta para conseguir ter uma cobertura 100%. Mas, mesmo assim, ainda fica um trabalho legal para você praticar e ver o resultado. Que o que importa é ver o resultado. Você pode ver ó, que o overspray, quando a gente está pintando, não aparece tanto. Mas quando a gente tira as fitas, esse overspray ele ressalta muito. Porque nós temos um contraste de branco com a poeira da tinta que a gente aplicou anteriormente, que é preto, laranja, amarelo. Então ele vai aparecer, querendo ou não, de forma muito evidenciada. Então é para isso que serve os stencils, para você proteger e conseguir ter aí um acabamento no seu trabalho. Agora aqui eu vou vou visualizar como que está o nosso trabalho. Ó, você pode ver ó, que já ficou bem melhor. Nós conseguimos limpar bem o nosso trabalho. Tá aí, ó, você pode ver que é muito simples realizar esse processo. Não exige muito. Se você quiser, você pode também aplicar novamente o preto em alguns lugares para deixar melhor acabado o seu desenho. E assim você ter uma qualidade bem melhor aí no seu projeto. Isso é o processo, você vem fazendo, corrigindo, corrige de novo se precisar,
e aí você vai ter o seu trabalho finalizado. Eu vou posicionar aqui uma outra parte do meu stencil, só para eu fazer aqui um segundo plano do nosso desenho, que vai ser a parte do fundo do meu desenho. Agora nós vamos iniciar a parte do fundo, e para isso eu vou utilizar as fitas de segurança, agora não tem problema, somente aplicando aqui para segurar o meu stencil. Eu vou fazer agora como se ele tivesse um relevo. Vou tirar essa parte aqui. Lembrando que se você for pintar na folha, é importante que você tome cuidado na hora de remover os seus durex da superfície. Bom, com a tinta preta no meu aerógrafo, eu vou simplesmente dar um aspecto de 3D. Para isso eu vou ter que pintar uma borda mais escura com overspray para fora do desenho. E eu vou fazendo em cima da linha que eu estou pintando aqui, ó. Assim eu já consigo esse efeito mais facilmente, ó. Eu quero só o overspray do meu desenho. Eu escolho um lado e vou aplicando esse preto aqui. Tá vendo? O processo é bem simples. Agora tudo que eu faço é removo aqui, ó, o meu stencil e já tenho o meu efeito 3D do meu trabalho, ó. Você pode ver que parece que ele está colado na superfície, mas na verdade ele não tá. É um efeito de ilusão de ótica. Aí com a tinta que eu sobrou aqui, eu posso simplesmente vir corrigindo agora o meu trabalho para eu finalizar esse processo. Então, ó, você pode observar que o processo é bem simples e prático, mas vai depender da sua dedicação na hora de realizar a sua prática, o seu treino diário aí. Se eu fizesse isso numa peça de moto, ia parecer um adesivo de verdade. Então agora eu convido você a realizar um processo parecido para ter o mesmo resultado nos seus trabalhos aí. E essa é a nossa aula. Se você gostou dessa aula, deixa seu like embaixo do vídeo, compartilhe esse vídeo com o seu amigo que precisa dessas informações. E não se esqueça de deixar seu comentário logo abaixo do vídeo me falando o que você achou desse processo. Que tipo de desenho você gostaria que fizéssemos na nossa próxima aula? E te convido também para participar do grupo do Telegram. Nesse grupo do Telegram eu vou compartilhar alguns conteúdos exclusivos referente à aerografia. Vou ter aqui no canal no YouTube apenas um vídeo, mas lá no grupo do Telegram eu vou compartilhar outros vídeos, outras dicas para te ajudar a evoluir a cada dia mais nos seus trabalhos. Então, o link vai estar na descrição desse vídeo, no primeiro comentário, para você estar participando desse grupo. Um forte abraço, até o nosso próximo vídeo.